14 a seguir, que nos diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre dos animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás todos os dias da tua vida o pó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Ele lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará a luz a filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Amém? Meus queridos, nós estamos com um tema esta semana, falando sobre o plano divino entre os séculos da salvação. O plano divino entre os séculos salvífico para salvar o homem. Nós ontem iniciamos, eu quero aqui concluir aquilo que eu comecei a comentar ontem, para passarmos para outra fase desta mensagem. Nós entendemos que o primeiro pecado, para concluirmos, o primeiro pecado original ocorreu no céu com a sedição e a queda de Lúcifer. Agora Lúcifer, lançado sobre a terra, ele se tornou então o adversário de Deus. E agora nós temos na terra também o homem. O homem estava ali lavrando, cuidando, zelando do jardim de Deus. E ali então, de uma forma sagaz e astuta, o inimigo de Deus incorpora na serpente, abduz a mulher a comer o fruto do proibido, e ela dá ao marido, o marido peca e assim desencadeia a corrente do pecado, onde entra a morte. Este é o segundo pecado original. Nunca havia acontecido nenhum pecado desta natureza, a qual da desobediência. Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, e a partir de então liberaram a morte para dentro do mundo, e assim então começa o homem a perecer. O homem foi feito para não morrer, e a partir daí então o homem começa a morrer, a retornar ao pó da terra, a extinguir-se a sua vida. E passado disto, nós encontramos agora um decorrer da multiplicação dos homens. O homem começou a multiplicar a fadiga, o trabalho, e nós encontramos então, no meio de tudo isso, o segundo pecado original, quando nós encontramos dois filhos de Adão, Caim e Abel. Os dois estavam buscando a presença do Senhor e foram apresentar ao Senhor os seus sacrifícios. Por Abel ter achado graça aos olhos do Senhor e ter oferecido o melhor sacrifício, aí veio o terceiro pecado original, o homicídio, o assassinato. Caim, por causa da inveja, assassina o seu irmão, mata o seu irmão. E a partir daí então, vem um desencadeamento na terra de assassinatos, de homicídio, ao ponto que o homem então passa a denigrir a imagem de Deus. A ação do inimigo de Deus, de Satanás, estava fluindo, porque além dele ter perdido o seu estado original, a sua ira contra o próprio Deus era através de sua criação, o homem. Porque, meus queridos, nós homens, nós fomos criados de uma forma extraordinária, excelente, linda, maravilhosa, de
toda a criação de Deus, nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E a partir daí, então, o homem caiu na presença do Senhor. Deus não visitava mais o homem como visitava outrora no Jardim do Éden. E é interessante de tudo isto, que já desde o começo Deus então intervém quando Adão e Eva estavam nus, e eles perceberam que estavam nus. Eles cozeram folhas para cobrir a sua nudez, para tentar se esconder de Deus. É interessante que Deus, vendo isso então, Deus já desde o princípio provê a salvação para o homem. Deus já então provê um meio de salvação para o homem, aonde um animal inocente, ou seja, o inocente teve que morrer para poder estar poupando e dando salvação ao outro, ou seja, ao homem. Deus então teve que fazer o quê? Tirar pele de algum animal para poder cobrir Adão e Eva. Ou seja, isto aí simbolicamente já está simbolizando um meio de sacrifício, onde o homem encontraria a salvação. Nós encontramos vários tipos de selos, ou melhor, vários tipos de salvação. Nós encontramos, por exemplo, fora o Cordeiro de Deus, que é um símbolo de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, nós encontramos também, meus queridos irmãos, por exemplo, a Arca de Noé. A Arca de Noé é um símbolo de Jesus Cristo, de salvação, onde nós encontramos Noé alcançando salvação em Deus e punindo o mundo antigo de então. Nós encontramos Moisés quando recebeu as leis de Deus e transmitiu a salvação. Porque quando nós lemos a Bíblia, em Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 14, nós entendemos isto. Veja bem, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, porque Deus estabeleceu entre os séculos o plano de salvação para o homem. Ela estabeleceu-se até Moisés, porque a partir do momento que chegou a lei, ali então trouxe a salvação. Foi o que também Paulo, uma certa feita escrevendo, disse, que nós não conheceríamos o pecado se a lei não nos dissesse, não adulterarás. Ou seja, a partir daí então, o homem passou a conhecer o pecado, passou a conhecer a lei do pecado, e também nós entendemos o quê? Nós compreendemos e entendemos de que o nosso Deus, em todos os tempos, sempre esteve se preparando para quê? Para nos trazer a salvação, para nos trazer, para nos libertar da ira divina. Por exemplo, o terceiro pecado original, o assassinato de Caim, quando Abel morreu pelas mãos de seu irmão, isso trouxe a violência, isso gerou a violência para o homem, e todos os homens então que assassinasse a Caim estariam então trazendo a condenação. Isso começou a multiplicação muito grande entre a terra, entre os homens, porque agora além do homem se perder, está em pecado, longe do seu Criador, agora então a parte do seu ser, o seu próprio semelhante, longe do seu outro ser, ou seja, foi algo distante do seu semelhante, está longe do seu parente, longe da sua pessoa querida. Por isso que hoje existem essas intrigas, essas brigas, guerras, homicídios, assassinatos, e isso vem já de longo tempo, uma decadência de uma era distante a qual nós vivemos e convivemos com o pecado. Mas graças a Deus que o Senhor preparou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos conceder a graça, nos conceder a salvação. Porque quando nós lemos a palavra de Deus e a compreendemos e entendemos este plano, nós compreendemos melhor a nossa vida, nós compreendemos melhor os nossos sofrimentos, os sofrimentos do homem, passamos a
compreender e a entender a existência de todas as coisas e por que tudo isto nos acontece. Eu quero dizer a todos que estão nos assistindo que também um dos tipos lindos e interessantes a respeito da salvação e da graça foi a época de Moisés também. Por exemplo, quando a nuvem e também a passagem do Mar Vermelho, isso aí traz um simbolismo muito grande. Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, e no versículo de número 1, que nos diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, como a respeito a Moisés. Ou seja, isto aí é um simbolismo grande, um simbolismo muito bonito a respeito disso. O batismo do passado foi através das águas com a arca de Noé, juntamente com a nuvem que o povo de Deus passava pelo sol fadigante, e pela passagem do Mar Vermelho com Moisés. Ali todos estavam simbolicamente sendo batizados. Por que Faraó não pôde atravessar o mar como Israel? Porque Faraó não aceitou a Deus. Faraó não quis obedecer à voz de Deus, a não ser perseguir o povo do Senhor, a não ser estar buscando destruir o povo do Senhor. Mas louvado seja Deus que a proteção divina veio então, assim, a tão grande salvação e libertação naqueles dias de então, trazendo para o homem hoje, graças a Deus, a salvação em Cristo Jesus. O plano que Deus estabeleceu está firmado, não muda. As leis do Senhor, quando nós temos aí as leis de Moisés, os 10 mandamentos, nós temos então ali uma lei irrevogável. Nós temos ali os 10 mandamentos de forma incondicional. E temos as demais que são condicionais, que são muitas leis colocadas, adicionadas. Não pode, 600 e tantos não pode, formas, ritos, de maneiras e meio para que o homem viesse encontrar a salvação. Eu quero dizer a todos vocês que tudo isto que eu estou explicando, que eu venho buscar explicar, foi meios de que Deus foi trabalhando, foi arquitetando, foi colocando, para que hoje nós encontrássemos quem? Nós encontrássemos a cruz do Senhor, nós encontrássemos a cruz de Jesus Cristo, nós encontrássemos este nome, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Foi o meio que o Senhor enviou para que possamos, através disso, alcançar a salvação. O passado, a lei antiga, ela veio mostrando o que iria acontecer no presente, para que hoje nós podemos estar em Cristo Jesus, alcançando a salvação. O homem estava perdido, estava condenado, estava totalmente destituído da glória de Deus. Não foi assim que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 3, versículo 23? Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Mas graças a Deus que, pelo mesmo homem, na figura de Cristo, o novo Adão, assim como o Adão do passado, trouxe todo tipo de condenação ao mundo, trouxe a morte, trouxe todo tipo de males para o mundo. Hoje o novo Adão, que é o símbolo, que é o Jesus Cristo, ele trouxe a paz, ele trouxe a salvação, ele trouxe a alegria, ele trouxe a esperança, ele trouxe a força para que nós estivéssemos aqui hoje, podendo contemplar, podendo falar, podendo ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida. No passado, Deus estabeleceu sacerdotes
para os mediadores entre o homem e Deus, o sumo sacerdote. Ele pegava ali o animal, matava o animal, aspargia o sangue sobre a vida. Foi um meio de salvação para o homem, de purificação de seus pecados. E ali então, através da exparsão de sangue naquela pessoa, a oração do sacerdotal, ali então era perdoado os seus pecados. E assim então, ele voltava purificado novamente para estar na presença do Senhor. Para a glória de Deus, Jesus Cristo fez isso de uma vez só, entrando uma vez só ali dentro do véu do templo, rasgando e trazendo-nos a salvação, trazendo-nos de uma vez por todas, acabando, porque Jesus não veio para mudar nada, Jesus não veio para tirar, para falar não pode. Jesus veio para cumprir a lei, não para revogar, mas para cumprir tudo quanto estava escrito dele. Amém, meu querido? Eu quero dizer a você que a partir de amanhã eu estarei então mostrando para vocês meios de salvação e somente o único caminho e a única salvação, que é por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem outras pessoas que buscam outros meios, mas só há um, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero fazer uma oração rápida com você para concluirmos e terminarmos o nosso programa. Amém? Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu lhes peço a Ti, ó Deus. As pessoas passam por sofrimentos, ó Deus. Existem os sofrimentos, ó Pai, na vida destas pessoas. Às vezes as pessoas estão sofrendo. Eu quero aqui estar orando, ó Deus, e pedindo a bênção, a graça, que o Senhor possa repreender todo o mal na vida dos Teus filhos, na vida de todos que estão nos assistindo. Que o Senhor possa curar, libertá-los, ajudá-los a entender a Tua palavra, no nome e para a glória de Jesus. Que Deus abençoe a todos em Cristo. Tenham uma ótima terça-feira. Que Deus possa guardá-lo e protegê-lo de todo mal. Querendo Deus, amanhã estaremos aqui mais uma vez falando da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A palavra de Deus a todos vocês, né? E estou aqui também para a gente estar ouvindo o testemunho do Diácono Júnior, né? Que ele esteve dando os testemunhos dele com o pastor Adelso, né? E hoje ele vai resumir, vai mostrar para nós como que ele aceitou Jesus, o que Jesus fez na vida dele, qual foi as maravilhas que ele recebeu ao aceitar Jesus, né? Porque todos nós temos maravilhas, aquele só não tem maravilha aquele que não aceita Jesus, mas quem aceita Jesus recebe maravilhas na sua vida. Amém? Eu vou estar fazendo uma oração e logo após a oração nós vamos estar já entrevistando o Diácono Júnior, né? Fazendo uma entrevista com ele, e você possa estar observando, analisando o que ele vai dizer, né? Que aconteceu, já teve dizendo o que aconteceu na vida dele, e ele vai estar contando qual foi as maravilhas que ele recebeu ao aceitar Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de glória e de maravilhas, obrigado, meu Deus, o meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito à minha vida, por tudo que o Senhor tem feito à vida de cada pessoa, Pai. Eu te peço também, meu Deus, o meu Pai, que nesta manhã o Senhor esteja abençoando os trabalhadores que vão sair para os seus trabalhos, ó Pai, abençoando as pessoas que estão nos assistindo nesta manhã, abençoando a cada um dos teus filhos, ó Pai. Assim eu te peço no nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Deus de glória e de maravilha, abençoa cada um dos teus filhos, meu Deus, o meu Pai. Agora, irmão, neste momento vou estar lendo um pequeno versículo da palavra de Deus, que você possa estar meditando um pouco nesta palavra, amém? Ao ver o testemunho
do Diácono Júnior também, você vai estar meditando um pouco nesta palavra. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 27, diz assim: Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo das migalhas dos filhos, cai debaixo da migalha da mesa dos filhos. Então ele disse-lhe, por estas palavras, vá, o demônio já saiu da tua filha. Amém? Então ela se humilhou, irmão. Então nós temos que se humilhar para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso. Nós vamos para um pequeno intervalo, um pequeno comercial, um intervalo onde você possa... E logo após nós vamos estar com o nosso Diácono Júnior, que vai estar dando seu testemunho, o final do seu testemunho. Amém?